Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live, né? Uma live, numa sequência de lives que estamos fazendo aqui no perfil sobre regularização de imóveis e outros processos que envolvem. Hoje teremos aqui um bate-papo com a engenheira Gláucia Guelin. A Gláucia, que é autoridade aí nesse assunto de supressão, ela que é engenheira florestal. A gente tem um contato muito grande com processos, tem algumas trocas referente a esses processos de supressão e regularização de imóveis. Então, sem mais delongas, Gláucia, entra aqui, seja muito bem-vinda à nossa live. Oi! Boa noite, tudo bom? Tudo certo, boa noite. Nossa, seja muito bem-vinda à live de hoje, né? Hoje sobre supressão de vegetação. Acho que é um assunto um pouco alheio a muitas pessoas, né? Até porque quando a gente fala sobre supressão, fica um pouco assim, meu Deus, o que é isso? Mas antes da gente começar a realmente falar sobre o assunto, gostaria que você se apresentasse. Eu falei de uma forma bem superficial, porque eu sei que você tem muito mais para falar para a gente, né, do que eu. Então, por favor. Então, vamos resumir um pouquinho o currículo aí, que senão se ficar falando, vou passar o nosso bate-papo só falando o que eu faço, o que eu já fiz. Então, atualmente, atuo como engenheira florestal, né, como você falou. Também estou como presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí, que tem hoje sede junto ao CREA aqui de Blumenau, né, a Inspetoria de Blumenau. Aqui não, porque eu falo de Gaspar, então eu me confundo ainda. Também faço parte da diretoria executiva da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais, essa com sede em Brasília. Inclusive, esse ano a gente fez um congresso florestal brasileiro, foi bem bacana. Um evento que não acontecia há 19 anos, foi totalmente, foi um híbrido, na verdade, transmitido online para o Brasil, e teve gente do exterior participando também. Também faço parte do CREA, né, conforme tu já trouxe ali na chamada. Hoje eu sou uma das diretoras regionais, né, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele tem inspetorias espalhadas pelo estado inteiro para descentralizar o atendimento ao profissional. E cada regional tem uma pessoa que responde por essa regional representando o presidente, né? No caso, a nossa presidente agora em exercício. E em Blumenau, então, tem uma inspetoria a qual eu estou como diretora desde o início de 2021. E a gente abrange aí 10 municípios ao total, né? Blumenau mais 9 cidades. Então, em resumo, é isso, né? Já nos conhecemos através do programa de rádio, né? Que eu comecei e você deu continuidade. Então, tem aí uns 3 anos, eu acho que a gente já tem contato, mais ou menos. Tem por aí uns 3 anos. E muita coisa que a gente já fez juntas a partir, né, desse primeiro contato, da entrevista lá na rádio, quando teve a rádio, né, e alguns eventos que a gente sempre se encontra, bate um papo, né? Sim. Mas, Gláucia, o intuito dessa sequência de lives é trazer de uma maneira mais simples os assuntos de processos que são muito comuns no dia a dia das pessoas e que, por falta de conhecimento, acabam não procurando um engenheiro, né, das diversas áreas para resolver o problema ou para consultar sobre determinado assunto. Então, hoje trouxe você como engenheira florestal e para a gente começar, o que faz um engenheiro florestal, né? Quais são as atribuições? Então, são várias áreas, né? Assim como engenharia civil ou qualquer outra engenharia, a gente aprende de tudo um pouco e no final acaba se especializando em algumas áreas mais específicas, né? Então, assim, o engenheiro florestal, ele é o profissional que lida com a floresta,
né? Então a nossa profissão ela é muito confundida com os colegas ambientais. Porque é tudo meio ambiente, natureza, essas coisas e tal. Não, mas tem uma diferença bastante grande, porque o engenheiro florestal ele lida com a floresta. Então, de que forma aproveitar a floresta, preservar a floresta, usar os recursos renováveis oriundos dela da melhor maneira possível, de forma sustentável, né, gerando aí recursos para o maior número de pessoas e pelas gerações futuras, né, que a gente fala bastante no tripé aí da sustentabilidade. Então, assim, varia muito da área da conservação ou da área do uso, né? Então, tem essas duas grandes vertentes, né? A área de supressão de vegetação, ela reflete no uso da vegetação. Na verdade, é o uso, na verdade, é o uso do solo que a gente vai querer. Então, a vegetação, ela acaba se tornando um produto. Muitas vezes é inutilizado, porque envolve toda uma burocracia para você conseguir utilizar o produto, né, a madeira no caso, e muitas vezes ela acaba se tornando um passivo, né? Então tem muita gente que faz terraplanagem junto quando faz a supressão de vegetação, e essa terraplanagem já junta toda a vegetação e leva ao entulho, vai tudo para o leva-entulho. No entanto, se for tudo regular, você tiver uma serraria que possa receber esse material também, ele se torna um produto com bastante valor agregado. Então, isso é importante a gente frisar também, né? E o engenheiro florestal, falando da área de atuação, ele pode trabalhar na parte de preservação, como eu falei, né? Com parques, produção de mudas para recuperação de áreas degradadas ou áreas que foram feitas supressão sem a autorização de vegetação, que é algo que a gente tem que frisar aqui também. Também tem profissionais que atuam na área de arborização urbana, uma área que eu gosto muito também e que também atuo, tenho parceiros aí que a gente faz projetos, então trazendo verde para dentro das cidades, a gente só não tira, mas também coloca, né, e faz a manutenção. E tem também as tecnologias da madeira, né? Eu sempre brinco que quando eu dou palestra, eu falo que a engenharia que mais está presente na vida de todo ser humano é a engenharia florestal. Então não tem como vocês me contrariar. As pessoas ficam, ué, mas como assim? Eu falei, pois é, você sabe o que tem na fralda descartável? Que o bebê usa quando ele nasce? Acabou de nascer? Aquela gosminha que fica presa ao xixi é celulose. Celulose vem do tronco das madeiras. E aí a gente, mas Glaucia, e aí, e o resto? O papel. Você usa papel? Seja para escrever, seja para limpeza, seja para várias coisas. Então o papel tá no teu dia a dia. Não vem dizer que não usa papel, porque usa. Eu sei que tem uma área que você vai usar. Madeira também. Madeira também, oriundo de madeira. Que daí são os produtos oriundos da floresta, né? Então é a tecnologia da madeira, né? Não é só móveis, madeira maciça. Eu moro numa casa de madeira, né? Então aqui, ó, janela de madeira e tal. Mas também os produtos, então, a partir da pasta de celulose, que também vem do tronco da madeira, né? Então tem as chapas de MDF, tem o papel, a caixa de papelão, o saquinho de papel. E no final da vida, a gente brinca, né? Hoje em dia tá mudando um pouco, mas o caixão é feito de madeira, gente. Então, é uma profissão aí que tá em muitas áreas e tem área para tudo que é coisa. Quem não gosta de ir a campo, por exemplo, tem a parte de análise de fotointerpretação, então análise de imagens de satélite, ou tem gente que também atua na área de regularização fundiária, que vai trabalhar com medição de terras, que é algo que a gente também vê na faculdade. Então, a gama de atuação é muito grande, né? Então, fica a dica. E Blumenau tem curso, né? Que é onde eu me formei, na Engenharia Florestal da FURB. Sim. É gigante, né? A área ali e as áreas onde a gente pode encontrar o engenheiro florestal, né? E você já falou um pouquinho da supressão. A gente fala supressão, mas nada mais é do que corte, né? Corte de árvores, corte de vegetação. Né? Então, Glaucia, o que seria essa supressão e por que a gente precisa regularizar isso? Como que funciona assim? Porque eu não posso só simplesmente chegar lá no meu terreno e cortar as árvores que eu quero cortar. Porque isso é crime, simples. Isso é crime ambiental. Vamos lá, gente. Então, para explicar, eu já tive que explicar isso várias vezes e é uma dúvida recorrente.
As pessoas, quando elas compram um imóvel, seja ele em área urbana ou área rural, ela acha que pode fazer o que bem entender nesse imóvel, né? Então, o terreno é meu, eu sou dono, eu faço o que eu bem entender lá dentro. Não é bem assim, né? Existem regras, né? A nossa sociedade, ela é baseada em legislações, em normas, né? E não adianta dizer que não sabe, porque elas estão todas disponíveis aí na internet, então você não pode alegar desconhecimento da lei que não cola. Não né? cola mais. Não cola mais. Por isso que tem os profissionais habilitados aí para te orientar. Então, assim, quando você compra um terreno, digamos lá, eu vou comprar um lote em área urbana. Beleza. A área urbana difere um pouco da área rural. Então, vamos falar aqui da área urbana, que é o mais fácil, digamos assim. Quando você compra um lote, você vai contratar a Jana para te achar o lote dos sonhos. O lote dos sonhos é o lote que não tem vegetação. Né? Eu vou ser franca em falar. O lote que tem vegetação em cima, tu já começa a ter que contratar mais um profissional além do engenheiro civil que vai te orientar. Né? Então, o que acontece? Primeiramente, você precisa verificar se essa vegetação é passível de corte. Né? Se você vai conseguir limpar o terreno. Porque muitas vezes os lotes, na grande maioria das vezes, ele não faz parte de um loteamento. Então, a vegetação que está em cima dele, ela não pode ser 100% suprimida. Se o lote faz parte de um loteamento regular, né, não um loteamento irregular, todo loteamento ele precisa ter as suas áreas de preservação que são doadas para a prefeitura. E a prefeitura faz uso daquilo como ela bem entender. Ela pode deixar como uma área de preservação, juntar com outras áreas e transformar num parque, ao molde do Parque São Francisco, ali atrás do Shopping Neumarkt, ou ela pode pegar essas áreas de vários outros terrenos ou loteamentos e utilizar de forma para utilidade pública, que a gente chama. Transformar numa creche, transformar num hospital, transformar numa praça, numa área de lazer ou até mesmo uma estrada. Como foi o caso ali do prolongamento da Humberto de Campos, que pegou algumas áreas de preservação de loteamentos. Então tá, visto isso, meu lote está certinho, faz parte de um loteamento, ele já tem a área de preservação dele averbada. Ok, então você consegue limpar o terreno que a gente fala, então aproveitar ele 100% para construir, mas 100% entre aspas, né? Porque tem a área permeável ali, que então não é 100%. Sim. Mas a gente diz que você consegue tirar 100% da vegetação, né? Porque, às vezes, dependendo do porte da vegetação, uma árvore ali inviabiliza qualquer construção, né? Se pegar uma figueira mesmo, ela toma o terreno, né? Um terreno de 300 metros quadrados, metade é só uma figueira. Então, assim, é importante você saber dessas questões da área de preservação. Outra coisa que é importante frisar, na área urbana principalmente, são as áreas de preservação permanente referente a córregos. E também áreas as antigas ANEAs, hoje mudou o termo, agora me fugiu aqui, mas são áreas de canalização, né, áreas de drenagem e tal, que também você não pode usar, né, e teoricamente a vegetação tem que estar ali preservando. Outra coisa, não basta olhar só o seu terreno, você tem que olhar o entorno. Por quê? Porque a área de preservação permanente de rio, de lagoa, ela não se limita apenas a um lote. Ela atravessa rua, ela atravessa fronteiras, ela atravessa tudo, né? Então, às vezes, assim, as áreas de preservação de rio, elas são, em sua grande maioria, 30 metros. Aqui, em algumas áreas do município, já estão sendo reduzidas para 15. A legislação ainda não foi aprovada, mas está prestes a aprovar. Havia um procedimento junto à prefeitura, que era um processo de redução de APP, que hoje já não está mais acontecendo, né? Mas ela tem também a área de preservação de nascente, que aí é 50 metros a partir do ponto onde nasce o rio. Então, 50 metros, se o teu lote tem 15 de largura, pode passar 3 lotes e chegar no teu, né? Então, é importante você se atentar a isso, né? Você verificar as áreas de preservação. Outra coisa que também tem que ser observado é o porte da vegetação, porque isso a gente tem que verificar para ver o quanto de vegetação pode cortar. A grande maioria da vegetação do município de Blumenau e das áreas urbanizadas aqui do Vale do Itajaí a gente considera floresta umbrófila densa em estágio médio. O
que seria esse estágio médio? Um estágio inicial é quando você abandonou um pasto e começa a nascer uma árvore aqui, outra ali, outra lá. Então isso é o estágio inicial de recuperação. O estágio médio é quando já tem algumas árvores mais frondosas e tal. Não árvores que você fica abraçando, né? Igual o pessoal fez aí semana passada, no Dia da Árvore. Essas aí provavelmente já é característica de um estágio avançado. E o estágio avançado de supressão é considerado um estágio que já está uma vegetação muito bem preservada. Então essa vegetação você não consegue mais cortar 100%. Você tem que deixar um pedacinho lá para ela cumprir os seus serviços ambientais, que a gente chama, que é ser abrigo para a fauna, manter a biodiversidade genética das espécies, a variabilidade também, né, para não ter só um tipo de árvore. A gente sabe que tem algumas árvores que muita gente acha que não presta para nada, mas ela tem a sua atuação dentro da floresta, né? Então tem todas essas questões, né, que tem que ser avaliada. E aí você diz, meu Deus, mas é muita coisa. Sim, mas tem mais a legislação ainda, né? Tem a legislação federal, estadual, municipal, as instruções normativas. Então, é sempre importante, quando tem vegetação, chama um profissional da área, né? Um engenheiro florestal, preferencialmente, para te orientar e tirar as dúvidas. E tu falou, né? Não pode porque é crime. É crime cortar uma árvore sem autorização. É crime. Né? E quais são as possíveis penalidades caso isso venha a acontecer? Olha, pode ser até preso. Reclusão mesmo, grade lá, porque isso é um crime ambiental, tá listado aí na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.000 e alguma coisa, agora não me vem na cabeça. Mas, claro, não é dizer assim, vai cortar, vai pra cadeia. Não é bem assim. Tem alguns trâmites, né? Primeiro você é considerado um crime ambiental, você cortar vegetação sem autorização, você tem que fazer reparação do dano, né? Que geralmente é um projeto de recuperação de área degradada, que nós também fazemos, os engenheiros florestais. E depois você responde civilmente, se eu não me engano. Você responde um processo, geralmente vai para o Ministério Público, você tem que fazer lá um acordo, pagar uma cesta básica, fazer um serviço comunitário e tal, porque não é algo muito uou, né? Uma árvore. Sim. Agora, se você cortar, vamos falar em campos de futebol, que a galera adora falar, cortou 10 campos de futebol. Epa, peraí, aí o buraco é mais embaixo, né? Mas é interessante você perguntar da questão das árvores, porque assim, às vezes a pessoa acha, não, eu vou cortar uma árvore, precisa de autorização. Isso. Se ela é uma espécie nativa, precisa. Se ela é uma espécie exótica, depende da cidade. Tem cidade que precisa, tem cidade que não precisa. Daí diz, mas como é que tu sabe? Eu falei, porque tu tem que estudar cada uma das cidades. Vou dar um exemplo. Blumenau só precisa autorização para cortar vegetação nativa. Como é que eu sei que é nativa ou não? Tem que contratar um profissional para te dizer, essa espécie é nativa, essa não é. Porque a gente sabe diferenciar uma da outra, né? Agora, Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que você precisa pedir autorização até para cortar um galho. Sério? Você tem que pedir. Sério. Lá é bem, como eu posso dizer, rude. Para você cortar, fazer uma poda numa árvore, você tem que comunicar o órgão ambiental, porque se vierem a fiscalizar e for pego em flagrante fazendo uma poda, você pode ser multado. E daí sai mais caro também, né? Uhum. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque há uma resistência, né? Poxa, mas eu vou cortar só uma árvore, mas tem o risco dessa árvore cair aqui em cima da minha casa, houve um vendaval, ela tombou, e mesmo assim eu preciso contratar um profissional para fazer isso, correto? Daí tu... Sim, tem duas questões, tá? Uma parte é você... Vamos lá, deu um vendaval, a árvore fez uns estralos. Ai, meu Deus, e agora? Não caiu, mas ela estralou e você viu que ela se mexeu. Chama Defesa Civil. A Defesa Civil, ela tem um poder aí sobre o órgão ambiental, que é questão de risco. Se é uma árvore que está colocando as pessoas em risco, ou uma moradia, ou uma área que não tem como tirar as pessoas de lá, isolar, é passível de você executar o corte sem passar por toda a tramitação interna no órgão ambiental, tá? Existe uma lei municipal em Blumenau e alguns outros municípios que tem essa, digamos assim, autoridade
de não precisar autorização do órgão ambiental. No entanto, se é uma árvore que não está apresentando um risco iminente, aí existe uma instrução normativa que orienta qual é o procedimento para você solicitar a supressão de vegetação. Existe um relatório que precisa ser preenchido para justamente justificar o motivo pelo qual você corta a vegetação. Porque assim, as pessoas às vezes acham assim, eu comprei o terreno, mas eu não vou construir agora, eu só quero limpar ele pra vender, porque as pessoas gostam mais de terrenos limpos, né? Dá pra ver longe, assim, fica legal e tal. Mas não pode. Mais vendável, né? Digamos assim. Mais vendável, mais bonito, né? Porque árvore atrapalha, é feio, né? Só quando tá florido, daí não. Suja, né? Suja o chão, as folhas sujam o chão e tal. Mas não pode, gente. Por quê? Porque a lei, o Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651 de 2012, ela deixa bem claro que você só pode remover a vegetação de uma área se você justificar o porquê. Tipo assim, porque eu quero? Não. Não tem porquê sim, nem porquê não. Por quê? Porque sim. Não tem porquê sim. Você tem que apresentar um motivo plausível. Então, eu quero... Aquela árvore tá ameaçando cair na minha casa. Ok, então contrate um profissional que estudou e sabe realmente apontar os motivos pelo qual, não só porque eu acho que ela vai cair, né? Tem que ter um relatório, né? Tem que ter um documento e uma anotação de responsabilidade técnica justificando que realmente você fez um trabalho técnico, certo? Então vai ter que apontar várias justificativas ali. E outra coisa, eu quero, sei lá, no meu lote, eu quero construir uma casa. Então me apresente a planta da sua casa aprovada. Lá na prefeitura. Projeto aprovado. Não é dizer assim, eu quero construir uma casa. Tá, mas a casa já está de acordo com a legislação municipal, o plano diretor. Tá, mas precisa disso tudo? Precisa, porque senão o município está negligenciando, está intervindo numa lei e ele pode ser punido, né? Aí as pessoas às vezes dizem, nossa, mas tem tanto lugar que o pessoal derruba o mato e no outro dia já está com a casa construída e ninguém faz nada. Então, ninguém faz nada entre aspas, né? Porque precisa denunciar e ninguém quer ser o denunciante. E também a gente sabe que a fiscalização tanto do município quanto dos órgãos regulamentadores às vezes não tem pessoal suficiente para fazer esse tipo de fiscalização, né? Então isso também intervém, né? E aí cabe a nós profissionais aí estar alerta e fazer o nosso trabalho, orientando os clientes da melhor forma possível, né? Sim, sim. E aí, tu fala um pouquinho sobre essa supressão de árvores em áreas nativas, né? De árvores nativas, quando pode, quando que não pode. E supressão em áreas de APP é possível? É possível para acesso, apenas. Se não for em APP é muito rigoroso, mas assim, em acesso é uma coisa mais fácil porque é um direito do cidadão ter acesso à sua propriedade, né? Então, por exemplo, às vezes o terreno ele faz frente com um rio e o rio beira a estrada. Só que o terreno dele começa do outro lado do rio. Então ele precisa chegar na estrada. Então ele precisa fazer um acesso pela área de preservação permanente, né? Então é possível. O que não é possível é, por exemplo, você intervir em APP de nascente. Isso é bem complicado. Às vezes um tipo de intervenção, eu quero fazer uma caixa para captar água para minha propriedade rural. Pode, mas daí você tem que fazer também um processo de outorga junto ao órgão estadual, que é a solicitação de você utilizar água, né? Então, assim, são muitas possibilidades, cada caso é um caso, então tudo tem que ser analisado. Eu não posso te dizer assim, tem tais X situações que pode, tem X situações que não pode. A resposta mais certa de todo engenheiro é: depende. 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 Vamos olhar, vamos analisar todo o cenário, toda a documentação, para daí poder dar uma resposta aí de acordo com o que o cliente faz. Porque, às vezes, o que acontece? Na insegurança da informação, você às vezes pode passar uma informação errada para o teu cliente e depois que ele cortou a árvore, não tem como colar ela. Já foi, né? Se você diz, pode cortar, e aí chega lá, você não identificou a espécie de direito, o cara cortou, passou fiscalização, multou,
ele vai dizer, mas ela disse que podia. Tá, mas cadê o papel? Cadê a autorização? Né? Então é complicado, é sempre importante assim, tem vegetação, chama um profissional da área. Não quer gastar com um profissional? Vai na prefeitura, pergunta para o órgão ambiental, pede orientação. A maioria das vezes ele vai dizer para tu contratar um profissional. Mas na dúvida, se você não quer gastar, às vezes, né? Já aconteceu de cliente. Já aconteceu de pessoas me procurarem dizendo assim, eu quero cortar uma árvore. Como é que eu faço? Eu falei, olha, 2 situações. Dependendo da situação, chama a Defesa Civil. Se for uma árvore de risco, a Defesa Civil vai lá e vai te autorizar o corte. Então, o meu serviço você não paga, digamos assim. Mas dependendo da situação, não tem como, né? Não é uma árvore de risco, é uma árvore que está atrapalhando, eu quero ampliar minha garagem. Nem sei se precisa de projeto para ampliar a garagem. Mas aí... Pois é. Aí o cara assim, não, eu só vou fazer vou puxar 1 metro pro lado, pra ficar um pouquinho melhor. Só que daí tem, sei lá, uma jabuticabeira do lado. E aí eu preciso tirar ela. Falei, olha, seguinte, se você cortar, ninguém ver, ninguém fiscalizar, você tá no lucro. Ótimo. Agora, se você tá lá cortando com o seu machadinho, porque não quis usar a motosserra para não fazer barulho, né? E passa a fiscalização, você está passível de um crime ambiental. Então, a gente precisa deixar claro, né? A gente não pode dizer que a lei não está ali, que ela não existe, que tem um jeitinho brasileiro de resolver. Às vezes a gente consegue usar da legislação em nosso favor, como é o caso da Defesa Civil, né? Se é um caso de uma árvore que está apresentando um risco iminente. Agora, em outras situações, não tem como você fugir dos trâmites legais para solicitar autorização de corte de vegetação, né? Uhum. E para finalizar, Glaucia, há uma contrapartida aí, por exemplo, você falou um pouco sobre pagar, no caso se a pessoa for autuada, né? Pagar cestas básicas, pagar alguma multa, mas uma tramitação normal. Eu tenho um terreno, preciso cortar algumas árvores, contratei você para a gente fazer esses cortes. Eu preciso fazer plantar mudas de árvores em algum outro lugar, eu preciso repor essa vegetação mesmo legalmente, pedindo autorização. Eu tenho essa responsabilidade ambiental em outra área? Tem. Não é simplesmente só dizer, eu vou cortar e tá tudo certo, não. Tem algumas compensações ambientais, a gente chama. Compensações ambientais, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá no começo? Você precisa primeiro verificar se o terreno faz parte de um loteamento regular. Não é um loteamento regular. Tá, beleza. Então, você vai ter que fazer já 2 processos. Um deles é o projeto de supressão e o outro é o projeto de área de preservação, né? A gente chama de área de cobertura florestal mínima preservada. O que é isso? É você fazer a tua área de preservação que o loteamento não fez, mas você vai fazer no seu lote, tá? Isso é para a área urbana. Para a área rural, todo terreno rural é obrigatório por lei preservar 20% do seu território, seja ele com vegetação ou não. É obrigatório por lei, tá? Preferencialmente uma área com vegetação, para ser denominada como reserva legal. Tá? Essa reserva legal é um item da legislação lá de 1980 já, né, que veio vindo com o Código Florestal, que é como se fosse uma reserva de vegetação para uso na propriedade. Glaucia, mas reserva legal não pode usar? Pode. Ela é para uso da propriedade, tá? Não quer dizer que você vai poder cortar 100% e tá tudo certo. Não, é para uso na propriedade. Eu preciso de fazer um chiqueiro. Beleza, eu tiro da minha reserva legal uma meia dúzia de árvores, faço o chiqueiro, tá tudo certo. Agora, a área de cobertura florestal mínima preservada da área urbana, ela não serve para isso. Não é para você cortar para fazer o galinheiro na tua casa, até porque em área urbana não pode. Mas ela é utilizada para aqueles serviços ambientais que eu falei lá no começo, né? Como é que é? Pagamentos por serviços ambientais, que é abrigar os passarinhos, abrigar o gambazinho que vai lá virar teu lixo de noite,
para abrigar algum pé de fruta da espécie nativa que vai alimentar os bugios que andam em bandos, que vão circular. Vai servir de alimento para o cachorro do mato que tem aqui na nossa região. Então esse é o serviço. Aí o que acontece? Às vezes um lote de, 300 metros quadrados, ele precisa... metade dele tem vegetação. Vamos lá, 150 metros quadrados tem vegetação. Dependendo do enquadramento da vegetação, que eu falei, ele pode ser um estágio inicial, estágio médio e estágio avançado, né? O estágio médio, que é a grande maioria da nossa vegetação, ele diz que você tem que manter 30% daquela vegetação. Você não pode cortar os 150 metros quadrados. Você só vai poder cortar 70. Aí eu tenho que fazer a conta aqui, agora de cabeça não vai. Então, desses 150 metros quadrados, você não vai conseguir cortar ele todo. Você vai cortar apenas... Ai, Deus, eu preciso de fazer uma conta. Agora de cabeça eu não sei. Mas, enfim, vai ser um pouquinho mais de 100. Pronto. Quis arredondar aqui, mas não facilitou. E aí, o que vai fazer? Você vai fazer o projeto de área de cobertura florestal mínima preservada, que é um projeto de levantamento de vegetação. Você vai dizer, eu vou dizer, né? Eu, como profissional, vou dizer quais espécies que estão lá, qual é a área quadrada que ela vai ficar preservada dentro do teu terreno. Isso não pode ser realocado, tá? Houve uma conversa uns anos atrás aqui no município de Blumenau para que tivesse alteração, para que você pudesse, vou preservar 50 metros quadrados dentro de um terreno. O que é 50 metros quadrados de vegetação? Não é nada, né? Só que essa legislação não foi para frente. Havia conversas, mas infelizmente não deu certo. Eu sou favorável que realmente fosse feito em outro local, mas infelizmente querer não é poder, né? E aí, beleza, eu fiz a área de preservação. Ou eu peguei um lote que não precisava fazer área de preservação, porque já fazia parte de um loteamento. Beleza. Então, eu vou cortar os 150 metros quadrados de vegetação. Aí, eu tenho que fazer uma compensação em área. O que é essa compensação em área? Poxa, vamos lá, vamos pensar. A vegetação... mas quando eu comprei o lote estava limpo e eu deixei parado por 10 anos e cresceu um matinho. Eu vou ter que compensar? Vai. Porque em 10 anos, aquele matinho que ele cresceu, ele estava fazendo o serviço dele. Ele estava transformando aí, fazendo fotossíntese, melhorando a nossa respiração, servindo de abrigo para os bichinhos, trazendo alimento para outros bichinhos, caindo folha, recompondo aí a matéria orgânica do solo, absorvendo a chuva para que essa chuva não escorra para calha de drenagem e não dê enxurrada. Então tem todos esses serviços. Independente do tamanho da vegetação, precisa de autorização, mesmo que seja, eu vou só roçar o terreno, não tem árvores frondosas, é só isso que eu quero. Mesmo assim, precisa de autorização. Vamos lá, o que é árvore para ti? O que você acha que é uma árvore? Uma planta grande com um tronco enorme. Então, deixa eu te contar, sabe o que a legislação classifica como árvore? O quê? Faz assim, ó. Dedão com polegar. Não é aquele símbolo lá. Mas essa circunferência aqui, ó, 12 centímetros, é uma árvore. A partir dessa espessura de tronco, já é considerado árvore pela nossa legislação. A resolução do CONAMA de 94. Então, assim, às vezes as pessoas acham que árvore é só troncos grossos ou árvore que eu consigo abraçar. Não. A árvore, pela nossa legislação, é isso aqui. Junta o dedo com o polegar, é uma árvore já. Então, às vezes as pessoas vão roçar por baixo do mato e ele está roçando as árvores. E isso também é crime ambiental. Você não pode limpar por baixo. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Sim. E aí as pessoas acham assim, vou limpar para ficar bonito, para ver. Quer ver? E gente que mora em beira de rio, que quer limpar embaixo das árvores para conseguir ver o rio, ou que daí isso é crime ambiental em APP ainda. Coisa linda. Daí além de você estar fazendo um crime, você está fazendo em duplicidade porque você está em área de preservação permanente. Então, pior ainda. Então, das compensações que a gente estava falando, que foi que você me perguntou lá no começo, você vai ter que compensar em área. Então, meu terreno de 300 metros quadrados, eu quero cortar 150 metros quadrados. Cortei 150 metros quadrados.
eu vou ter que comprar uma outra área de 150 metros quadrados para dizer que essa área representa a área que eu cortei. Ai, meu Deus, mas precisa ser no mesmo terreno? Se você tiver área, pode ser. Mas você pode comprar em uma área rural, que o valor agregado do imóvel é muito mais baixo. Mas tem uma questão que a legislação pede, é que seja dentro da mesma bacia hidrográfica. Então, vamos lá. Eu comprei um lote aqui na Itopava Central. Lá na Itopava Central, em Blumenau. E o meu pai tem um sítio lá na Vila Itopava. Posso compensar lá? Não. Ué? Mas é na mesma cidade? É bem pertinho? Sim. A Vila Itopava, boa parte dela faz parte da bacia do Itapocu, que ela desemboca lá para Jaraguá do Sul, os rios da vila. Então, você não pode. Se você quiser preservar lá na Nova Rússia, você pode. Pode. Se você quiser, pode. Quer preservar lá em Ibirama? Pode. Mas na vila não pode, porque é outra bacia hidrográfica. Então isso está na legislação também. Meu Deus, mas como é que você sabe disso tudo? A gente trabalha, né? A gente trabalha. Tem que saber. E além da compensação em área, se tiver alguma espécie ameaçada de extinção, você tem que compensar em mudas. Tá, mas que espécie que é considerada de extinção? Palmito é espécie ameaçada de extinção. Tem uma árvore bem característica aqui da nossa região, que é o cedro, também é espécie ameaçada de extinção. Tem uma outra que entrou não faz muito tempo, que é a guabiroba, que é uma frutinha nativa, também está na lista. Então, essas 3 espécies, se tiver, você vai ter que compensar em mudas. Então, a cada uma cortada, você vai ter que, se eu não me engano, doar 20 para a prefeitura. Ou, se você quiser plantar em algum lugar, também pode. Mas é uma contrapartida. Então, assim, não é simplesmente, cortar árvore. E às vezes as pessoas perguntam, meu Deus, mas não é só vir aqui bater umas fotos e fazer um papel lá? Não é só isso. A gente tem que ir lá, medir, calcular. É bastante coisa. É bastante trabalho. Sim, é bastante trabalho, né? Quantificar, identificar. E assim, uma pergunta que não quer calar, né, Cláudio? Porque diante de tanta coisa que tem que fazer, provar, quantificar a área, cortar, fazer uma compensação em área ou em outro lugar, comprar para a prefeitura. É muito caro um processo desse. Depende, né? Os meus orçamentos, aquela resposta, né? Depende. Depende muito do trabalho envolvido, né? Porque, por exemplo, um projeto para cortar uma árvore é diferente de um projeto para você fazer para um lote. Depende também se vai precisar fazer a área de cobertura florestal mínima preservada, porque daí são 2 processos que tem que tramitar, que você tem que fazer documentação e tal. Depende da área de vegetação, o acesso também, o volume de espécies, não, que espécie a gente só vai saber depois do inventário, mas a quantidade de árvores que serão medidas, né? Porque às vezes você, por exemplo, esses tempos eu fiz um projeto que o cliente plantou palmeira real no terreno. Só que no meio das palmeiras reais cresceram algumas árvores. Só que no fim das contas, o lote de 450 metros quadrados tinha 10 árvores. Então eram poucas árvores a serem medidas. Só que assim, era super fechado porque as palmeiras reais, elas não precisam de autorização de supressão. Só que quando você estava lá dentro do terreno, você não conseguia ter noção do que era a árvore nativa e do que era a palmeira real, a não ser quando você chegava em cada uma delas, né? Aí tem que delimitar onde é que está o terreno, às vezes o cliente não tem a delimitação do terreno, então você tem que abrir a picada para saber onde é que é o terreno, os limites dele. Então, é muita coisa envolvida, sabe? Eu não posso te dizer, sai R$2.000, porque depende muito do que você vai fazer no processo, sabe? Sim. De quanto tempo você vai levar. Muito sobre, né, às vezes a tramitação e a burocracia, as taxas pagadas, dependendo do cliente, fala assim, nossa, então, se eu pagar a multa é mais barato. Então, só que assim, você pagar a multa não te exime do crime. E o detalhe é que, assim, vou contar uma historinha. Temos tempo? Ixi, já é 7h40. Mas
Deixa eu contar uma história bem triste, mas que para deixar as pessoas em alerta, porque é uma Sim, por situação favor. que eu nunca tinha presenciado e eu presenciei essa situação e achei um pouco sacanagem demais também de quem efetuou a multa, né? O que acontece? Eu tô com um cliente que tem um lote de um loteamento regular na praia. Ele comprou o lote para fazer a casa na praia, investimento. Sim. Ele tem moradia e tal, né? E aí ele contratou uma empresa, não eu, né? Eu entrei depois na brincadeira aí. Ele contratou uma empresa para fazer todo o levantamento, tramitação junto ao órgão ambiental para autorizar corte de vegetação e tal. Tava tudo certo. A equipe foi lá, fez o relatório, elaborou, mas não protocolou. Entre a empresa fazer o levantamento de campo e protocolar na prefeitura, no órgão ambiental, não era na prefeitura, era o órgão ambiental, veio uma equipe e limpou o terreno dele. E assim, ele não contratou ninguém. E aí o vizinho viu o pessoal cortando, ligou para ele e disse: ó, estão cortando as árvores do teu terreno? Mas tu já tá com autorização? Daí o cara, não. Aí ele falou: manda parar? Não mandei cortar? Aí o vizinho foi lá, os caras pararam de cortar. Aí o cara veio, dono do terreno, ele foi até a praia. Chegou lá, os caras, mas esse aqui não é o lote do fulano de tal? Aí o cara, não. É O lote raro. do... Erraram o lote. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a empresa deu entrada no processo junto ao órgão ambiental. Quando o órgão ambiental chegou no local para fazer vistoria, as árvores já tinham sido cortadas. E aí ele indeferiu o pedido, ele falou assim: vocês querem autorização para cortar o quê? Vocês já cortaram? E isso é crime ambiental, porque vocês não têm autorização. Ela notificou o cara. Só que assim, o órgão ambiental notificou, a polícia ambiental notificou, ele foi para o Ministério Público para responder processo. Ele estava com um projeto da casa rodando, foi embargado o projeto da casa e o terreno, e ele foi mandado recuperar a área. Ou seja, ele comprou um terreno que ele queria construir uma casa de praia, hoje ele vai ter que recuperar a vegetação daquele terreno. Disse, meu Deus, mas ele comprou o lote. Foi um crime ambiental feito, tem boletim de ocorrência, a empresa já foi responsabilizada, só que aí a polícia ambiental falou o seguinte: você cometeu um crime, não foi você, ok, mas o terreno é teu, É então teu. essa área precisa ser recuperada. E ponto, Ele não vai poder sabe? construir lá? Ele não vai poder construir, ele tem que recuperar a área. Então assim, poxa, mas peraí, ele vai ter que recuperar a área daqui, sei lá, uns 10 anos, ele vai entrar com o pedido de novo para cortar tudo aquilo que ele plantou? Sim, essa é a lei. Nossa. Então, É, já entendeu? Pegou o nível do negócio? Então, assim, lá não teve churumela, não teve conversa, não teve negociação de dizer, olha, pô, fizeram uma coisa no meu terreno, eu não tenho culpa. Eles falaram, não me interessa, tem que recuperar o dano. um Então, assim, às ótimo vezes exemplo. as pessoas dizem assim, eu vou derrubar, vou pagar a multa, vou responder um processo no Ministério Público, tá tudo certo. Depende. Será? É, Depende. Você quer correr o risco? É por sim. tua conta e risco, né? É importante a gente frisar essas coisas, né? Então, eu nunca tinha pegado uma situação dessa, eu sempre alertava, mas nunca tinha visto acontecer. E aí agora tá acontecendo com esse cliente. Ele tá tentando recorrer, chamou advogado, pagou advogado, conversa com o pessoal da polícia e tal. Nada Mas não aconteceu. teve jeito. Não teve jeito. Ainda está Então fica tentando aí, recorrer. fica aí o alerta, né, para o Fica. pessoal, né? E como você citou, independente do porte das árvores, do tamanho do terreno, da vegetação, é importante é, fazer de forma regular, né? Solicitar esse corte aos órgãos públicos para que não aconteça o que aconteceu aí com o teu cliente, né? Sim. Nossa, eu quero agradecer a tua presença aqui. Realmente foi uma live enriquecedora. Acho que é um dos assuntos que a gente nunca tinha tratado a fundo. A gente sempre Não. conversa sobre outras coisas. A gente sempre compartilha assim, Jana, estou fazendo uma supressão, preciso de um projeto de construção aprovado assim, assado, mas a gente nunca Uhum. entra nos detalhes. Então, Sim. realmente ficará salvo até para mim consultar
De vez em quando, porque é um assunto pertinente, principalmente aqui em Blumenau, né? Tem uma vegetação bem densa, a gente encontra vários lotes em ruas próximas ao centro que tem uma presença Sim. de vegetação. A gente sabe que o proprietário também está aí visto e no risco de ir fazer um corte desse e ser multado, notificado, até denunciado, né, pelos Sim. vizinhos. Uhum, sim. E a gente tem que lembrar também, assim, que nem sempre só corta-se a vegetação para construir casas, né? Às vezes Sim. para uma obra de contenção, por exemplo, contenção de encosta, que você vai precisar fazer um muro de arrimo, né? Ah, vou precisar fazer uma contenção, um retaludamento e tem vegetação, você vai ter que contratar um profissional da engenharia florestal. Não tem como. Até biólogos também fazem esse tipo de trabalho, né? Mas nem sempre todos têm o conhecimento a fundo de toda a legislação, porque tem algumas coisas ali que eles não estudam, né? Mas botânica eles estudam, como fazer a mensuração, sim. Mas tem algumas coisas mais pertinentes ali que são dos florestais, né? Então tem que puxar a sardinha pro meu lado. E quando você trata das justificativas, né? As justificativas mais comuns são projetos de construção, como tu disse. Sim. Então, Uhum. sempre tem aí uma questão de dois profissionais da engenharia junto, né? O engenheiro civil Uhum. ali pela obra, independente de qual seja, e o florestal para que a gente consiga fazer a retirada dessa vegetação e executar, né? Realizar Uhum. a obra em questão. Né? Sim. Gláucia, deixa um espaço aqui para você se despedir da gente, né? Vender aí o seu jabá, que já está mais do que vendido. E, mais uma vez, muito obrigada. Não por isso, é sempre bom a gente repassar aí informação. Eu acho que conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado com as outras pessoas, né? Então, como a gente fala, a gente não pode dar a resposta, mas a gente também não pode deixar passar a informação, né? Então, se precisarem, né? Hoje eu moro em Gaspar, mas eu atuo em Blumenau e região, como eu falei, atuo no litoral, atuo aqui, né? Então eu estou direto aí pela região. Então, se quiserem fazer contato comigo, a minha rede social aí é aberta, né? Qualquer um pode chamar. E também, né? Pode chamar no WhatsApp. Manda uma direct aí que a gente manda o contato depois, ou o e-mail, que qualquer coisa a gente conversa, troca figurinhas. E aquele negócio, né? Quem não pergunta também não tem a resposta, né? E se precisar de orçamento, a gente conversa com mais detalhes. Isso aí. E... Nossa, então é isso. A gente fica por aqui. E eu quero te trazer aqui num outro momento para a gente falar de um outro assunto. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.